Shalom Adonai, povo de Deus. Está tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou recebendo um grande amigo, o pastor César, um homem que tem cada dia mais, se dedicado à obra de Deus, um grande teólogo do Senhor, esposo da Maria, pai da Michele, pai do Alexandre e ainda avô. Eu gostaria hoje de receber esse grande homem de Deus. Pastor César, seja bem-vindo ao meu canal, que Deus continue te abençoando. Gostaria que você se apresentasse, em nome de Jesus. Obrigado, pastor José Maria, é um prazer muito grande estar ao seu lado, te auxiliando ali no ministério, na caminhada. Eu gosto de estar ao lado de pessoas animadas, bem dispostas, com bom ânimo. Você tem uma mente muito brilhante. Isso é muito legal, eu poder participar com você deste momento gracioso. Eu tenho certeza que vai ser um prazer, O Espírito Santo vai nos ajudar. Daqui a pouco eu vou pedir você para pedir ao Eterno que nos conceda essa graça maravilhosa, Eu tenho um grande prazer de aqui em Minas há 6 anos estar ao seu lado nesse momento, já quase um pouco mais de 3 anos, e tem sido muito gratificante, junto com a sua família, a esposa Rafaele, o Pedro, a Rebeca, os irmãos do louvor, da oração. E aí eu vim do Rio de Janeiro, Meu nome é César Santos, dos Santos Souza, Tem o seu sobrenome também, que é Santos. Mais uma coisa que nós temos em comum, Somos da família dos Santos. E tem já um pouquinho, já passei dos 60, estou com 64 anos. E é um prazer, Estou residindo aqui em Lagoa Santa, no bairro Lagoa Mansões. E no decorrer dessa maravilhosa comunhão aqui na sua residência, nós vamos ter o prazer de falar um pouco mais do que Deus tem feito em nossas vidas. É isso aí. Seja muito bem-vindo ao canal, que você compartilhe, que você dê um like, que você multiplique, porque o desejo do nosso coração é alcançar vidas. Meu querido, hoje é o primeiro bate-papo entre amigos. Nós estamos aqui entre irmãos e entre amigos, mas o principal desse canal é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso ser exaltado. Então, antes de esse bate-papo, eu gostaria de fazer uma breve oração para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós te pedimos a tua bondade, ó Pai. Pai, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, todos aqueles que estão assistindo esse áudio, esse vídeo. Que o Senhor possa multiplicar sobre a vida de cada um, Pai. Porque o desejo do nosso coração é simplesmente se levantar como proclamadores do Teu Evangelho. Deus, que o Senhor, através desse vídeo, tenha liberdade de curar, tenha liberdade de salvar. Que o Senhor possa mudar vidas, meu Pai, que estão desesperadas, que às vezes estão tristes. Ao ver esse vídeo, serão impactados pela sua presença, Deus. Aleluia. Muito obrigado. Toma o seu lugar de honra e o teu lugar de excelência em nosso meio, em nome de Jesus. Assim seja. Pastor, eu quero começar e iniciar perguntando ao Senhor sobre como foi a sua conversão. O que aconteceu para que o Senhor tivesse um encontro com o Senhor Jesus? Olha, pastor Zé Maria, foi o melhor momento da minha vida, Quando o eterno Senhor Jesus Cristo começou a trabalhar no meu coração. Eu, como a maioria dos jovens, tinha uma vida um pouco rebelde, bebia, gostava de rock, futebol, essas coisas que todo bom brasileiro sem Cristo, às vezes se envolve. E como também nascido no Rio de Janeiro, os irmãos sabem que é um ambiente muito propício para coisas que realmente desagradam ao Senhor, vida sem regras, na vida, no relacionamento sexual, na bebida e várias coisas que traziam
assim, um certo desconforto, né, para minha família. Apesar que eu nunca, graças a Deus, me envolvi com coisas erradas assim, que trouxesse prejuízo para o próximo. Mas eu tinha assim hábitos que não contribuía para a minha saúde, tanto física como emocional e espiritual. E já vinha assim nessa caminhada há algum tempo, fui usuário, né, dependente de consumir drogas, né, que a gente começa muito com a bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela é uma porta para outras drogas e assim foi na minha vida também. Comecei também a fazer uso do entorpecente, do canabiol, né, que é a maconha, e dali passei a usar outras drogas também, como cocaína, essas coisas. Cheguei a ponto até de fazer uso de forma que a gente pode falar assim, né? Assim, não fico muito, nunca vi, é a primeira vez que eu estou fazendo assim, prestando esse testemunho, mas cheguei até fazer o uso através de introduzir pela veia, né? Eu tinha um hábito com alguns amigos, a gente usava uma injeção chamada de grupo Energan, que é uma glicose que trazia assim uma certa energia para virar a noite nas baladas, no carnaval, ficar noites acordado, e ali a gente adicionava, né, a solução do pó da cocaína e introduzia aquilo na veia. Aquilo deixava a gente acesa às vezes 2, 3 noites, mas tinha, né, um prejuízo muito grande na saúde. E isso me levou a ficar muito debilitado, né, no meu sistema digestivo. E uma manhã, que eu tinha o hábito de jogar bola todo domingo de manhã, já com alguns amigos e familiares também. E ali eu fui subir para cabecear uma bola, uma pessoa, um oponente, a gente chamava de adversário, mas a gente sabia hoje que adversário é o inimigo. É verdade. Não é um opositor, não, um jogador de outro time. Ele deu uma cama de gato, não sei se as pessoas sabem o que é isso. Deixa eu parar, a cama de gato é quando o jogador vai subir de cabeça, o outro se abaixa e o outro cai. É de propósito para que o outro se machuque. Ninguém melhor do que o pastor Zé Maria para detalhar esse comportamento, né? Que ele, como profissional do esporte, ele sabe muito bem como é que é essas coisas. E ali eu caí, eu bati de costa e eu já fui para casa naquela manhã, né? O futebol era ali até às 11 horas. Cheguei em casa e eu não conseguia almoçar. Eu tô dando uma enxugada assim na trajetória. Pode ficar à vontade, pastor. Nós queremos ouvir o senhor hoje. Legal, né? Eu acho que eu nunca contei muito com detalhes assim, esse testemunho. E quando cheguei ali, eu senti um gosto de sangue, né, na boca, e eu não conseguia almoçar. Fiquei no mal-estar naquela tarde, e estava na casa da minha sogra, né? Já era casado, eu tinha ali 8, 9 anos de casado com a Maria, minha abençoada esposa, e dava muito trabalho para elazinha. Ela foi muito paciente. Aí o que aconteceu? Minha sogra morava no sobrado, nos fundos. Eu desci a escada para a beira da rua, né, que era em frente a um bar. Estava me sentindo muito mal. E veio, lá no Rio de Janeiro, as igrejas tinham o hábito de sair aos domingos antes do culto com uma banda de música. A Assembleia de Deus fazia muito isso. Né? Quando que foi isso? Que ano que foi? Eu acredito que foi antes ali em 88, 89, antes dos anos 90, que eu me batizei em 92. Então foi uns 3 anos antes de eu chegar até o batismo. Então creio que tenha sido no ano de 1989. E veio a banda tocando, né? Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus. E eu naquela fragilidade, né? Que eu entendi, né? Tanto ali como no hospital, que como Paulo falou, quando estou fraco, é que eu estou forte. Eu fiquei sensível àquele louvor, aquilo me chamou muita atenção. Eu já comecei a refletir ali que aquele povo, né, que vinha
triunfantemente ali naquela, né, naquela postura ali de exército de Deus. Aquilo mexeu muito comigo, pastor José Maria. E passou aquela tarde, noite, eu não consegui comer nada, aí comecei a vomitar e evacuar sangue, né, porque houve estourou um vaso, né, uma artéria no meu estômago, e eu passei aquela madrugada toda perdendo sangue. Aí chegou na segunda-feira pela manhã, a Maria viu que eu estava piorando. Quantos anos o senhor tinha? Eu acredito que na época eu tinha perto de 30 anos. Você que está nos assistindo, talvez você está com um familiar como o pastor César viveu, com uma vida desregrada. A Bíblia fala em Atos 16:31, se creres tu e a tua casa será salvo. Olha que maravilhoso o testemunho do pastor. Ele começou na bebida, depois foi para as drogas e só foi aumentando o nível do entorpecente. A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo, né, pastor? É verdade. E você vê nitidamente, claramente, o que aconteceu na vida do pastor César antes de conhecer Jesus. Então, essa mensagem nós queremos trazer ao seu coração. Não desista do seu familiar, independente da situação que ele esteja. Às vezes você pode ter alguém na sua família que passou, ou esteja passando aquilo que o pastor César um dia passou. E hoje, ele contando esse testemunho maravilhoso dele, é para que você seja impactado. Talvez, nesse momento, algumas pessoas, né, pastor? Sim. Pensam em desistir dos filhos, desistir do esposo, desistir dos pais. Mas não desiste não, olha que testemunho maravilhoso, esse grande homem de Deus aqui, falando o que aconteceu na vida dele. Porque muitas vezes nós vemos testemunho na vida de outros, mas hoje você está podendo ver o testemunho na vida desse grande homem de Deus, desse servo do Senhor, que aos 30 anos de idade aproximadamente teve um encontro com a graça de Deus. E nós costumamos dizer lá na igreja que todo homem, toda mulher, ela se torna diferente a partir do encontro com Jesus. Muitas pessoas falam que o pau que nasce torto, morre torto. Mas existe um carpinteiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, que quando entra na vida de alguém, ele transforma por inteiro. E assim foi na vida do pastor César. Continue, pastor, tá muito interessante, é maravilhoso escutar isso, muito edificante. Eu creio que vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Tem solução, né? Amém. Para todos aqueles que humildemente se voltam para o eterno. E eu não cheguei a comentar, né, que a minha família era de origem católica, mas lá no Rio de Janeiro, eu não sei, aqui em Minas, nesse estado que nós estamos, o católico se envolve com feitiçaria, né, cartomante, jogo de búzios, faz de tudo um pouco, né? E não tem assim uma dedicação para ser uma pessoa mais centrada na religião. E era assim na minha vida, a gente não ia, tinha o hábito de ir na igreja, tinha feito só na infância a primeira comunhão, mas não tinha muito contato. Mas eu tinha um prazer, que uma vez eu já chegou ao meu alcance, através de uma literatura, aquela passagem de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Do amor? Do amor. Glória a Deus. Que eu gostava, né? Era muito... Tinha muitas namoradas, né? Antes de conhecer a Maria. O pastorzão era galã, hein? Olha aí pra você ver. Esses cabelos brancos como a neve eram um perigo. Tinha cabelos não eram brancos, mas ele tinha cabelo longo, né? Usava cabelo comprido. Até no colégio as pessoas pela minha pele chamavam até de índio. Até eu falei uma vez com um amigo que a professora todo dia 19 de abril, né, dia do índio, eu me vestia de índio no colégio quando era criança. Só por causa dessa etnia, né? Assim, meus pais também, meu pai era moreno, minha mãe era mais clara. Então o que aconteceu ali naquela tarde, né, e se prolongou pelaquela noite de domingo, se estendeu pela madrugada, e na segunda-feira eu continuei perdendo sangue, né, dessa forma, como eu mencionei, né, evacuando e vomitando.
E a Maria viu que estava muito grave, aí ela, não, vamos para o pronto-socorro, né? Vamos buscar a ajuda de um médico. Aí chegamos no pronto-socorro da cidade, e lá eles falaram, é melhor levar ele para um hospital que tenha mais recurso, porque o caso dele parece ser mais grave. E nós fomos para a cidade de Niterói, uma outra cidade próxima, o Hospital Antônio Pedro, que é um hospital acadêmico, tinha mais recurso, já início da noite. E quando eu cheguei lá, né, o pessoal da portaria falou, olha, tá complicado, né, para fazer um atendimento a ele, porque o horário, né, tem que ser mais cedo, atendimento de emergência, aí melhor voltar amanhã. Aí quando eu saí do hospital, já a Maria me segurando, eu já ali me escorando na minha esposa, ela percebeu que eu não ia conseguir caminhar mais, aí voltamos. Que forte, pastor. Que maravilha, né? Quando eu voltei, tinha um enfermeiro, né, que a gente chamava de Godinho, ele jogava bola com a gente. E ele me conheceu, ele jogava bola também com meu irmão, que era mais velho. Aí ele falou, não, você é irmão de Sérgio, né? Eu te conheço lá do bairro onde eu morava, bairro Antonina. E ele acionou a doutora que estava de plantão, era uma senhora morena, eu lembro, nova. Me lembro um pouco da fisionomia dela. E ela falou, olha, leva ele lá para o 9º andar para a gente fazer uma radiografia, né, rápida. Só que eles me levaram e deixaram eu numa maca lá em cima. E ele foi chamado para fazer um outro atendimento e eu fiquei um pouco esquecido lá na maca, sozinho no corredor. No corredor? No corredor, na ocasião. Quanto tempo o senhor ficou no corredor, pastor? Eu acredito que deve ter sido ali uns 30 minutos. Sozinho? Sozinho. Aí eu já comecei a sentir tanta fraqueza que eu não conseguia nem movimentar o dedo da mão. Eu queria levantar, não conseguia. Eu falei, vou morrer aqui sozinho. Que desespero que deve ter dado, meu Deus do céu. Foi muito triste naquele momento. Eu falei, a minha vida está se esvaindo, eu vou... Mas aí é como a Bíblia diz, né? Quando o homem se casa, os dois se tornam uma só carne. Apesar de eu ter essa vida assim, eu tinha um carinho, né? Um amor grande pela minha esposa e ela também por mim. O Espírito Santo tocou nela na portaria e ela não esperou nem o elevador. Ela subiu as escadas até o 9º andar, ela que me achou. Aí eu falei, Maria, eu tô morrendo aqui. Aí ela foi, né? Acionou lá, né? Procurou, né? Agitou lá o expediente lá. Nós sabemos quando as mulheres se tornam uma leoa, né? Sim, nesse momento ela se tornou uma grande auxiliadora naquele momento. Aí, a partir dali eu comecei a perceber que eu precisava ser mais atencioso, porque eu já tinha a Michelle e o Alexandre, eles já eram pequenos, eram crianças. E eu não tinha dado tanto valor para a minha família até aquele momento. E ali eu fui internado e fiquei só tomando sangue e soro. Sangue numa veia e soro na outra. Isso se passou mais de uma semana, não podia nem comer uma bolachinha, né? Um biscoitinho, porque estava passando reabilitando o sistema digestivo para passar pela cirurgia. Na enfermaria, tinha 2 pessoas lá internadas comigo no mesmo quarto. Eu percebi que eles foram à sala de cirurgia antes de mim. E quando eles foram, eles voltaram, né, entubados, né, com aquela aparência muito fragilizada. Os pacientes voltaram mal. Aquilo começou a me assustar um pouco. Falei assim, se eu vou voltar assim da cirurgia, eu não estou querendo me sentir incomodado com aquilo. E eu comecei a ler os livrinhos que eu tinha, que tinha relacionamento com a palavra de Deus. E aquilo foi me sensibilizando, né? Quando a gente está com o espírito, com a carne mais fraca, né? O espírito fala mais alto. Verdade. Foi muito bom, que aí eu pedi a Maria, eu tinha uma Bíblia que meu irmão tinha me dado, que ele não leu, né? Um irmão de criação, o Sérgio, que eu tenho 2 irmãos, Sérgio, um por parte de pai e mãe e um de criação.
Esse de graça tinha me dado uma Bíblia, eu nunca tinha lido. Daí eu falei para Maria, ela foi me visitar no dia da visita. E eu falei, traz aquele livro preto que tem lá, que eu vou ler aquele livro. Traz aquele livro preto. Aquele livro preto. Como né? o Espírito Santo trabalha, né? Que aquele livro vai... E ele tinha te dado há quanto tempo a Bíblia? Eu já tinha lá em casa há uns 3, 4 meses, nunca tinha pego. Nunca tinha abrido a Bíblia. Não, eu lia muito livro de indiano, de esotérico, livro até de Allan Kardec, que tem versículos bíblicos, mas tem muito engodo, né? Tem muito sofisma, né? Tem muita coisa que é para engano, né? Que não é o verdadeiro evangelho. Verdade, verdade. E eu fui direcionado naquela ocasião a ler mesmo a Bíblia. E lendo a Bíblia, um livro paralelo, eu fui melhorando. E dia sim, dia não, fazia um exame chamado de endoscopia. Sim, sim. Não sei se você trabalhou no hospital, você deve conhecer. Que eles enfiam um tubo assim para filmar lá dentro do estômago, né? E os 4 primeiros que eu fiz, eles identificaram, né, a artéria que tinha sido arrebentada. E estava só preparando, me fortalecendo para passar pela cirurgia. Já chegou a dar hemorragia? Deu hemorragia? Tanto é que eu só vomitava e evacuava sangue, né? Começou a parar depois de uns 2 dias. Uma coisa muito importante que eu vou mencionar. Glória a Deus. Que eu falei, vou comentar isso com o pastor José Maria, que eu quase não comentei isso com ninguém. Eu estava tão fraco que nas 3, 4 primeiras noites, né, que eu estava internado, tinha uma enfermeira que aquela mulher foi muito especial na minha restauração, naquele primeiro momento, que ela conseguia me levar no banheiro para tomar banho, né, para fazer alguma necessidade, né, e eu sentia muito conforto com a presença dela. Você lembra o nome dela? Não lembro, mas olha que fato interessante que eu vou mencionar daqui a pouquinho, né, em relação a essa senhora que cuidou de mim nos meus primeiros momentos ali naquele hospital. E eu estava muito fraco, eu não conseguia perguntar, né, conversar com ela. Eu lembro que ela me pegava e me levava e me confortava muito. Aquelas noites, era sempre à noite que ela aparecia. Geralmente elas trabalham 12/36, né? Sim, sim. Aí toda noite ela devia estar no plantão da noite. Mas tem um mistério que eu vou comentar com você, que eu acredito, pastor Zé Maria, que houve uma manifestação teofânica, né? Você quer explicar o que é uma manifestação teofânica? Deus seja louvado. Teofania é quando há um agir sobrenatural de Deus, mas não é real, é algo tangível, algo que nós vemos aos olhos nus, mas não provém da natureza, do tipo de um ser humano normal. Vem de algo divino para a terra. É quando Deus quer trazer de forma sobrenatural um cuidado ou mandar uma mensagem para o seu escolhido. E pelo jeito isso aconteceu com o pastor. Essa ação sobrenatural do cuidado de Deus. Quando a terra se fechou para João, o céu se abriu. E quando as possibilidades humanas, os médicos tinham desenganado o pastor, quando tudo parecia estar perdido, né? O Senhor lá do céu, ele confundiu a medicina e trouxe literalmente um anjo para cuidar desse homem de Deus. Aleluia! Porque depois, quando eu fiquei bem, assim, mais sarado, né? Quase já chegando na data da cirurgia, que estava já previamente marcada, eu procurei essa enfermeira, como você falou, o plantão dela. Aí eu comecei a conversar com as outras enfermeiras e dar detalhes sobre essa senhora. Aí eu falei, eu preciso falar com essa enfermeira que cuidou de mim nos primeiros dias. E eu comecei a falar a respeito da fisionomia, né, das noites, né, daqueles momentos, e elas falaram, não tem essa pessoa aqui que você está falando. Aleluia! Aí eu falei, eu depois que eu fui entender, né, depois do passar do tempo, essa bondade que o Eterno fez sobre a minha vida, com algum propósito, que eu entendo hoje, né, qual foi o propósito, porque eu tenho
Eu não gostava de ler, né? Tinha dificuldade em ler até jornal, não tinha hábito. Gostava de ler alguns livros, mas eu não tinha o hábito de ler a Bíblia de forma sistemática, nem tinha um contato, mas numa daquelas noites, eu lendo a Bíblia, eu li uma passagem, li também relacionada a um livro, né, aqui a respeito do Yahvé Rafa, o Deus que cura. E no livro que eu li falava assim, olha, quando você tiver uma graça, né, uma ação do Salvador sobre sua vida, você pode até confrontar a opinião de autoridades, né, como advogado, médico, policial, porque ele é soberano. O livro falava mais alguma coisa relacionada à supremacia, né, do nosso Salvador, que a palavra dele norteia qualquer outro conhecimento da terra. Perfeito. Que maravilha ali. Aí eu fui na véspera da cirurgia para uma entrevista do anestesista, né, que ele perguntou se eu usava drogas, e eu detalhei tudo que eu tinha que detalhar para ele naquela noite. Aí ele falou, então vai para a sala da raspagem, né, para raspar os pelos do corpo, para passar amanhã 10 horas pela cirurgia. E nessa madrugada eu comecei a refletir sobre aquilo que eu orei. Aí eu fui fazer a última endoscopia. Aí o enfermeiro falou, interessante, porque agora a tua artéria tá boa, não tá mais sangrando. Aleluia. E aquilo já me deu um toque, me fortaleceu, comecei a me sentir mais forte. Aleluia. Tinha procurado a enfermeira, não tinha achado, tinha lido esses ensinamentos bíblicos que falavam que o nosso Salvador, né, é aquele que cura, né, além de salvar, ele cura, restaura. E aquilo me fortaleceu. Eu pensei comigo, eu vou pedir alta, não vou querer passar por esse processo, porque como era um hospital acadêmico, tinha muitos alunos, médicos, né? Alunos, exatamente. Muitos alunos. E eles faziam lá, né, uma reunião na enfermaria, e eles falavam, nós vamos rasgar aqui nele e tal, né, detalhando. Eu ficava pensando, não quero passar por isso não. E quando deu essa confirmação, eu creio que foi o Espírito Santo, né, que já estava trabalhando, e eu me senti forte para pedir alta. Aí, nessa noite, a doutora que me conseguiu a minha internação estava de plantão, eu conversei com ela, falou, não, você não pode, você tem que passar pela cirurgia, se acontecer isso novamente, você pode morrer. Aí eu falei, não, doutor, eu quero ir embora, eu não quero passar pela cirurgia. Aí eu falei, ela providenciou um documento para me assinar, né, como responsável pela alta. Sim, sim. Eu assinei e pedi para ligar para minha esposa, para ela vir me buscar. A cirurgia estava marcada para as 10 horas. A Maria chegou lá 9 e pouca. Aí quando a Maria chegou, eu falei, vou embora. Estou me sentindo bem, não vou passar pela cirurgia não. Glória a Deus. Aí a Maria também entendeu o mistério, tá bom, então vamos embora. Aí quando eu estava saindo do hospital, os médicos estavam chegando, né? Para fazer a cirurgia. Aí passaram por mim no corredor, aí falaram, rapaz, pra onde você vai? Eu tô indo embora. Eu falei, não. Eles falaram, não, você não pode fazer isso não. Eu falei, já tô fazendo, tô indo embora. Glória a Deus. Aí o pastor José Maria, eu saí dali e pensei, quando eu for numa igreja, eu vou na igreja dos crentes. Porque lá tem poder. Não, né? então você está falando que ninguém pregou para o Senhor. Ninguém pegou. Ninguém abriu a Bíblia e falou, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Essa experiência foi tão maravilhosa que isso me proporciona a fé de ninguém também me tira do caminho. Glória a Deus por isso. Já que ninguém me levou, ninguém me tira. Alguém que você ama, que você conhece, que a medicina talvez falou que vai precisar fazer algo, e Deus colocou a medicina, nós não somos contra a medicina, você está compreendendo isso? De forma alguma. Se alguém está doente, vá até o médico, se consulte, se precisar fazer cirurgia, faça. Nós estamos falando de um ato específico de Deus sobre a terra, na vida do pastor. Isso nós não tomamos como regra, nós não tomamos como doutrina, mas nós só queremos falar que existe um Deus que ainda continua fazendo milagres, que ainda continua fazendo maravilhas na vida do seu povo, na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que servem.
esse testemunho é muito impactante para mim, pastor, porque geralmente nós se convertemos com alguém conversando, com alguém apregoando a palavra, mas o Espírito Santo ele é tão zeloso que ele tem um jeito dele de trabalhar. Há uma passagem em Romanos que fala: enquanto você está podendo comer de tudo, tenha paciência com aqueles que ainda não estão, né? Então, sim, é muito necessário, às vezes, a uma pessoa que você ama ainda não está no caminho do Senhor, você ter paciência, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Nós temos, às vezes, se colocar no nosso lugar de entendermos, é graça e favor imerecido de Deus. E essa graça alcançou esse pastor, e eu tenho certeza para alcançar nações, para alcançar gerações e para nos ensinar. Eu aprendo muito com ele e ver o que Deus fez e o que Deus continua fazendo na vida dele é algo maravilhoso, pastor. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Glória a Deus. Porque eu tenho o Senhor como no início falei, como um amigo, alguém íntimo da minha família, da minha casa. E quando os médicos viram o Senhor saindo, eles devem ter ficado espantados, né? Sua família, e como que a sua família reagiu com isso? Não, quem tinha mais conhecimento do acontecimento, né, foi a minha esposa. Meus pais, eles não tomaram assim conhecimento de detalhes, né, da minha situação, porque eu estava no momento na casa da minha sogra, né, nessa semana que ocorreu esse fato, né, do acidente lá do futebol. Eles souberam, né, que eu já, quando foram tomar conhecimento, eu já estava com a cirurgia marcada, mas eu não cheguei a detalhar. Eu só falei para eles que estava bem e, como o irmão falou, os médicos ali, o enfermeiro, me ajudaram nos primeiros momentos, né, ali, com os exames, até para comprovar a minha necessidade, né, as bolsas de sangue que eu tomei. Glória a Deus, né? Naquela época não tinha muito problema de contaminação, né? As coisas eram mais favoráveis naquela situação que eu passei, né? E o soro, então, e também o cuidado das enfermeiras foi muito importante naquele momento. Mas aprove ao Eterno, né, me proporcionar essa experiência até para que eu não ficasse bem centrado e descobrisse que tem um texto de Provérbios 4, versículo 22, que ele fala que a palavra faz bem ao coração e saúde para o corpo. É verdade. Isso proporciona também um bem-estar no sistema biológico, tanto para espírito, alma e corpo. E até o 23 é um versículo que a gente gosta muito, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então é remédio, né? O versículo de Provérbios também, 17, 22, diz que a palavra é remédio, né? Tem um poder sobrenatural de curar, que quando está lá em Hebreus capítulo 4, que diz, né, acho que é o versículo 12, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. 4:12, exatamente isso. Maravilha, né? Você também conhece bem os textos. E ela diz que ela é apta para discernir, né, e dividir espírito e alma, junta e medula. Eu estava há pouco tempo estudando o que provém na medula. A medula é onde que ela é importante, e a função dela ali é produzir sangue, né? Trabalhar na renovação das células. Eu entendo hoje que a palavra de Deus entra dentro da célula do corpo humano. Glória a Deus. E tem o poder de restaurar a saúde das pessoas. Eu até ouvi uma pessoa... Muito linda essa revelação. Muito legal essa revelação. Aleluia. Eu até ouvi um médico falando esses dias e eu lembrei todo esse fato, dessa experiência que eu tive, que ele tinha um paciente que já estava em estado terminal. O homem já estava explodindo, né? Estava todo inchado, a língua para fora. E ele ficou muito penalizado quando viu aquele paciente. Aí ele falou o Espírito Santo tocou no coração dele, de além dos remédios, né, que ele podia proporcionar um alívio na dor daquele paciente, ele receitou 2 versículos de Salmo que falava que Deus é aquele que o cura, né? O Senhor é meu amparo, meu socorro bem presente. Mandou as enfermeiras
E as pessoas da família, todo mundo que fosse lá falar aquilo no ouvido do paciente. Glória a Deus. O homem com 15 dias ficou bom. Deus seja louvado. Foi melhorando paulatinamente. Ele viu o resultado com 5 dias, com 10 dias. E ele sofreu muito escárnio, porque uma das enfermeiras fez queixa à direção do hospital que o médico estava louco, que estava receitando Bíblia para passar para o paciente. A cruz, para quem não conhece, ainda é loucura, né, pastor? Sim, sim. Mas para a gente é um poder que emana na cruz. A Bíblia fala que só quem consegue discernir as coisas do Espírito tem que estar no Espírito. Ou seja, é necessário nascer de novo. Nascer da carne, nascer do Espírito, nascer da água. Nascer do Espírito e da água. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo esse testemunho do Senhor, pastor. Eu gostaria de saber como o senhor chegou aqui, o senhor nascido e criado no Rio, o senhor, sabe, a vida toda morando lá. O que te trouxe para Lagoa Santa? O que te trouxe para Minas Gerais? O que te fez chegar até aqui e nos dar esse privilégio de conhecer o Senhor? Foram 2 grandes experiências que eu tive com o meu Criador, né, com o meu Salvador, meu Redentor. Essa foi a primeira, que depois eu não me batizei logo seguidamente, mas eu comecei já a melhorar meu comportamento, deixar de fazer muitas coisas erradas. E uma pessoa da família começou a me visitar, né? A sogra da minha irmã, a irmã Noemi. Crente. Crente, da glória. presbiteriana, mas era uma crente de oração. É uma senhora que foi muito importante na minha trajetória. Eu não posso deixar de mencionar o nome dessa irmã que foi minha mãe espiritual. Glória E a ela Deus. começou a ir na minha casa, lá levar um pastor para orar por mim, ler a Bíblia. E eu resolvi visitar a igreja que ela frequentava. E numa daquelas noites, né, na hora do louvor, cantando Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei, né, do Ademar de Campos. Né? Que naquela época a igreja cantava muitas músicas do Ademar de Campos. Que são Quando lindos, eu me né? vi, são lindos. Pastor Ademar, ele tem marcado gerações. Pastor Ademar é um dos poucos que alcançou talvez 4 gerações, né? Alcançou as gerações mais antigas e até hoje as canções do Pastor Ademar são hinos que marcaram a vida de todos nós. Você deve conhecer um hino do Pastor Ademar, é aquele Grande é o Senhor. É muito lindo. Nós cantamos até domingo de manhã. Domingo. Então procura aí, pastora Ademar de Campos, tremendo. Os hinos bíblicos, né, pastor? Sim. Interessante que a Bíblia fala que nos louvores, né, a cura, nos louvores há poder. E você vê que Josafá, ele venceu uma batalha simplesmente através da adoração. E nós vemos o poder da adoração, né, o poder de se render ao Senhor em cânticos, em louvores. A Bíblia fala que quando Davi tocava a sua harpa, o espírito ruim saía de Saul, né? Como é maravilhoso isso. E o pastor Ademar, assim, é algo de Deus para a nação brasileira, né? Sim. Nós louvamos a Deus pela vida desses grandes homens de Deus, dessa geração que marcou e tem continuado marcada a nossa geração, né? Muito maravilhoso, né? Os louvores desse amado irmão, que eu ouço até hoje, né? Alguns deles. Também escuto. Tenho o hábito de ouvi-lo, né? Pela internet. E naquela noite a igreja tinha aproximadamente umas 500 pessoas. Era uma igreja grande, né? Razoável. E eu estava no meio dentro da igreja. Quando eu me vi, eu estava lá na frente dos irmãos cantando, né, que era um coral. E ali, quando eu cheguei ali na frente, vieram mais 9 pessoas, foram 10 almas naquela noite. Deus. Mas eu puxei a fila, eu fui o primeiro a chegar lá. E foi uma noite assim maravilhosa. 10 pessoas se entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, né? E antes do apelo, né? Antes do apelo, você já falou lá, eu quero Jesus. Eu saí daquele templo, daquela igreja, muito diferente, muito leve. Foi uma noite, assim, marcante, né? Aquela noite. Glória a Deus. Eu saí diferente, eu falei,
né? Vou começar a mudar a minha vida a partir de hoje. E eu comecei, comprei uma Bíblia, né? Li a madrugada toda. A primeira Bíblia que eu comprei, eu li de 8 horas da noite, eu comprei umas 7 horas da noite, a livraria estava fechando. Naquela noite eu parei de ler aquela Bíblia 6 horas da manhã. Nossa, Foi de 10 horas direto Foi. lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. A fome que eu dava de ler, né? Aleluia. Eu já tinha experimentado no hospital e aquilo ali foi me envolvendo. A Maria me chamou para jantar. Eu falei, vai jantando aí. Me chamou depois para dormir com as crianças. Vai dormindo aí. Quando eu vi, o dia estava amanhecendo. Glória a Deus. E teve repetidas noites ali. Aí a paixão pela palavra de Deus, o amor, cresceu grandemente. E foi uma sequência de noites de leitura, de intimidade e revelação. E eu me tornei, né, uma pessoa muito amante da palavra de Deus, né? Eu gosto muito de ter diariamente, né, momentos com a Bíblia, que para mim é de máxima importância até os dias de hoje. E a segunda experiência, né, passou-se, né, eu me tornei depois de 2 anos diácono, depois de 4 anos presbítero da igreja presbiteriana. Aí mudei o ministério, fui experimentar um pouquinho do Pentecoste na Assembleia, que eu tinha um hábito de segunda-feira ir numa reunião de assembleano. E depois fui consagrado em 2000, fiz, né, a teologia, né, o bacharel em teologia pela igreja Ebenezer, que também tem reconhecimento do MEC, lá no Rio de Janeiro. E em 2009 eu fui consagrado ao ministério pastoral. E estou aí até hoje. Mas aí em 2015 eu passei mal. Na virada do ano eu estava abusando muito da gordura, né, da alimentação. E alguns estresses também, que eu tinha uma pequena imobiliária. E era muito assim, promissor, né? Que na parte financeira estava tendo bastante sucesso, né? Eu e a Maria, né? A gente trabalhando junto, tiramos o CRES, trabalhamos na MRV lá no Rio de Janeiro e abrimos uma pequena imobiliária. Mas ali tinha problemas, né? Com cliente, com construtor. Entregar fora do tempo. Sim, Alguém marcava com o senhor, olha, eu vou te entregar tal dia. Aí daqui tantos dias, aí todo mundo começa a ligar. Ô, pastor César, o senhor não vai me entregar minha casa, não? Tinha era assim. Tinha o problema também dos financiamentos, né? Que às vezes a Caixa Econômica não aprovava, aí o cliente já tinha se envolvido, gerado aquela expectativa, né? E alguns estresses da vida profissional. E também, acho que também da área da alimentação eu abusava muito, né? De algumas coisas de gordura, né? Que causou um entupimento numa artéria. E na virada do ano de 2015 para 2016, eu passei mal, tive um infarto agudo e fui parar numa UPA. E lá o médico, né, viu que o estado era grave, ele falou, você vai ter que passar por uma cirurgia. Eu falei, não, doutor, tem muitas coisas para resolver. Aí a Maria chegou lá, eu falei, não, Maria, me leva para casa, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Aí o médico falou, olha, se você levar ele, tu pode preparar, tu vai ficar viúvo. Falou desse jeito com a Maria? Falou. Aí a Maria começou a chorar, não, fica aí. Aí eu falei, aí eu aceitei, né, a sugestão do médico, eu falei, mas doutor, aí eu pedi para algumas pessoas da minha família tentar acionar um hospital para me fazer cirurgia, era virada de ano, né, dia 1º, e tinha que entrar numa fila para fazer a cirurgia, de botar, né, o stent no coração, e era muito difícil, né, fazer de imediato. Até o próprio médico que me atendeu na UPA, ele ligou para o diretor do hospital. Onde ele trabalhava, outro diretor. Que era diretor do Hospital do Coração, lá nas Laranjeiras. E ele trabalhava lá também ou ele só indicou? Ele conhecia o médico, ele só indicou. Ele ligou e falou, estou com um paciente aqui que eu queria que você atendesse ele, porque, né, o estado dele é grave e ele precisa passar por esse processo de colocar um stent no coração, que é uma molinha, né?
Aí ele fez o exame, ele falou, eu acredito que não são muitas artérias, mas tem uma aqui que está muito precisando desse processo. Aí o médico falou assim, ó, eu posso encaixar ele no dia 4, que seria segunda-feira, né, que eu ia abrir o expediente, retornar, e ele vai ser o primeiro do ano. Então você vê que Deus cuidou de mim até nesse momento de abrir essa oportunidade de me encaixar como a primeira cirurgia do ano numa fila que teria que esperar ali pelo menos um mês para fazer isso. E ali eles me levaram lá, eu fiz a cirurgia numa manhã de segunda-feira, voltei, né? Eles me trouxeram outra vez para a UPA. E eu saí no hospital, eu falei, poxa, eu tenho que procurar um lugar mais tranquilo. Deus já me tocou no meu coração para mim sair do Rio de Janeiro. Não sei por que eu senti esse desejo naquele hospital ali. Aí eu procurei alguns estados, né, pela internet e tal. E a minha filha Michele, meu genro também, o nome dele é Alexandre, também é o nome do meu filho. Ele é mineiro. Aí eu falei, vamos fazer uma visita lá, sua família, e vamos dar uma volta lá para ver se a gente acha um local para morar lá em Minas. Botei a minha casa à venda lá na beira da praia, que é, né, um local muito agradável, mas eu senti o desejo de sair do Rio de Janeiro lá em 2016, que foi até o ano dos Jogos, né? Jogos Olímpicos, né? Foi. Porque 2014 foi Copa do Mundo aqui no Brasil. E a Olimpíada geralmente é 2 anos depois da Copa do Mundo. Então, em 2016, ele resolveu vir do Rio pra cá. Olha que maravilhoso. Aí eu vim visitar. Foi até na semana dos Jogos. Foi em agosto de 2016. Eu lembro muito bem. Aí uma pessoa da família do meu genro me levou para conhecer alguns lugares. Já fomos em Pedro Leopoldo. Chegou lá em Pedro Leopoldo, eu vi uma casa que me agradou. Falei com o proprietário. E a gente começou a interagir, né, pelo telefone. Mas passou muito tempo para mim conseguir vender lá o imóvel, né, e eu me organizar. Ele foi e alugou a casa para outra pessoa. Aí nessa visita eu passei por Lagoa Santa. Tá vendo? Ei, que maravilha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Amém. Há momentos que nós achamos assim, queria tanto esse lugar, mas Deus sabe o que é melhor para nós, né, pastor? Às vezes nós ficamos inquietos por tantas coisas e Deus vai nos direcionando aonde Ele quer nos levar. Então, assim, é tão bom ser dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Seu desejo era morar em Pedro Leopoldo e vir parar em Lagoa Santa. Ontem, quando eu vi você filmando lá na beira da lagoa, eu lembrei disso. Você falou, estou aqui em Lagoa Santa. Eu falei, que maravilha. O cartão postal da minha cidade. Aí quando eu vi a lagoa, né, tinha uma imobiliária ali, até que mudou, esqueci o nome da imobiliária ali, era MV, alguma coisa. Uhum. Ali na cidade, e tem uma rua que desce e sai na lagoa. Eu lá de cima olhei, eu vi a lagoa, eu falei, poxa, que lugar legal. Aí quando eu voltei para procurar um lugar, eu me expedi junto com a Maria e meu filho ali no Luac, né, uma pousada. Uma pousada. Fiquei ali uns 2 dias procurando casa e achei uma casa ali na Praia Angélica, na ocasião, porque era grande. Eu desejava levar minha filha, meu genro e minha netinha para morar junto com a gente naquele momento. Que eles também, eu trouxe a turma toda, né? Veio todo mundo? Veio todo mundo. Tem duas mudanças num caminhão grande e veio meus móveis e da minha filha também, né? E como foi esse processo de adaptação? Porque sair do Rio, um centro muito grande, né? E parar em Lagoa Santa, como que foi para sua família se adaptar em Lagoa Santa? Vocês foram bem recebidos aqui? Como que vocês, ao primeiro momento, reagiram aos seus filhos? Porque é uma mudança muito grande, né, pastor? Mudança Sim. de cultura, mudança de mentalidade, mudança de visão de vida, né? O mineiro, a gente fala, a gente tem que comer um pacote de sal para saber quem é a pessoa. O mineiro é muito desconfiado, né? É verdade. Muito reservado. E é diferente do Rio. No Rio, quem teve a oportunidade de ir no Rio, as pessoas elas são mais espontâneas, elas conversam mais. E aqui em Minas não. Aqui
Aqui em Minas, para chamar a pessoa para tomar um café e um pão de queijo não é tão simples assim, né? É verdade. Então, assim, como que foi essa adaptação Demora. aqui? Ó, pra você ver, na Praia Angélica ali são 3 estágios, 1, 2 e 3, né? Eu morava no 2. Eu morei ali 30 meses, né, aproximadamente, mais de 2 anos. E eu não consegui, eu só fiz a visita, consegui numa casa, porque o vizinho era carioca também. Era do Rio de Janeiro. Os mineiros, eu nunca fui na casa de nenhum deles, eles são muito fechados mesmo. Pelo menos naquela região ali. Mas eu, né, como eu comecei a frequentar aí algumas igrejas, depois de 1 ano fiquei 1 ano em casa sem igreja nenhuma. Aí eu comecei a fazer amizade e através dos irmãos a gente tem essa facilidade de visitar, né? E se relacionar melhor e ter aumentar mais essa intimidade com os moradores aqui da região. E foi assim ali, eu tive essa dificuldade porque para mim e a minha esposa estava tranquilo. Porque a gente já veio com propósito de um lugar mais tranquilo e tal, de menos violência, que aqui realmente a segurança é bem mais percebível, né? Dá para perceber que, né, em termos de segurança ainda é um lugar mais tranquilo relacionado a outros estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Verdade. E isso me favoreceu muito os meus filhos, né, que teve mais dificuldade, principalmente meu filho que é solteiro, que gostava de pegar onda, né, e tem a sua prancha, seu pé de pato, que está guardado até hoje em casa. Mas de vez em quando, umas 2 vezes a gente foi no Rio de Janeiro e ele pôde ficar lá um período. Mas que sentiu mais dificuldade de se adaptar foi ele. Para mim foi tranquilo, eu tenho muita saudade do ambiente, né, das praias. Acho que o que me consolou foi morar num bairro chamado Praia Angélica, de consolo, ali no início. E depois, né, que venceu o contrato lá, eu fui morar ali na Lagoa Mansões. E aí eu tive a oportunidade de visitar a Igreja Brasil para Cristo, né, lá com um irmão da outra igreja, o pastor Bia, que era amigo do pastor Fidelis. Verdade, verdade. É uma pessoa que a gente, né, tem saudade e carinho por ele, né? Respeito, né? O pastor Biel é uma bênção de Deus, né? Sim, Uma sim. bênção. Um abraço, pastor Biel. Um abraço. Ele, a irmã Ione. Mas aí eu conheci o pastor Fidelis, que também foi muito amável, né? Começou a ir lá em casa, me pegar para ir para os cultos e me trazer após os cultos, né? Fazer aquela cortesia, aquela hospitalidade, né? Dar aquele ósculo santo, né? Aquele homem abençoado também. E aí, no primeiro culto ele não estava, quem estava era você. Era eu. Era você. Foi no culto de segunda-feira, eu lembro Foi, que se fosse hoje. Depois até você ligou para mim, pastor, né? Que bom, né? A tua palavra foi até a palavra que eu trouxe, eu lembro, né? Que foi a de Marta, Maria, né? Que andava aos pés de Jesus. E ali eu também, a irmã Aparecida, que teve a oportunidade da oração. Eu lembro, naquela noite. Irmã Aparecida que ora conosco. Sim. Irmã Aparecida é uma irmã muito valorosa. Amém. É uma irmã que está conosco na igreja há muitos anos. E é aquela irmã que fica no cantinho, mas é uma irmã de oração. Aquelas irmãs que mantêm o pastor de pé, mantêm a igreja de pé. É uma irmã que intercede para que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada. Então, assim, é uma irmã muito valorosa para as nossas vidas, né, pastor? Foi. E continua sendo, porque a oração dela, ela falou que te convidou para você orar pela patroa dela, que estava em depressão. Uhum. Naquela noite ela deu esse testemunho. Foi verdade. E o Senhor teve graça, né? Eu lembro que da patroa dela, né? Que nós oramos e ela deu o testemunho que no outro dia Deus já tinha feito algo sobre a vida da patroa dela. Eu lembro bem Houve disso. mudança, né? Houve mudança. Maravilha, Deus já operou na tua oração lá, através, né, dessa comunhão com a Aparecida lá na casa da patroa dela. Ela deu esse testemunho e orou, e eu senti, né, um momento muito espiritual, tanto na sua como na vida dela, né, nos irmãos também. Mas vocês estavam de frente naquela noite da segunda-feira, que era um culto até, né, muito bem frequentado assim, em termos de quantidade de pessoas. Mas o que me chamou muita atenção foi a tua eloquência, né? Apesar de ser um jovem,
e o testemunho e a oração da irmã Aparecida. Aí eu desejei voltar outras noites de segunda-feira, porque eu tinha esse momento de folga, né, da outra igreja, e como era muito próximo ali onde eu resido, aí ficou fácil e foi aumentando assim o desejo de participar com os irmãos. E aí chegou um tempo que o irmão Pastor B tinha que vir me pegar, e às vezes o trabalho dele não permitia horário, aí tinha alguns transtornos. Eu falei com a Maria, eu vou ficar numa igreja aqui próxima, que é mais fácil para mim frequentar, que é a igreja do pastor Fidelis, né? E para mim vai ser mais conveniente, eu estou sentindo desejo de participar ali. Eu tinha até sonhado uma noite que eu estava numa igreja, né, antes de frequentar ali, de visitá-la, e eu estava ali no púlpito, né, tocando violão, e eu olhava e via os bancos vermelhos. Glória a Deus. Que são os bancos da igreja. E quando eu entrei ali pela primeira vez, eu lembrei do sonho. E eu entendi que era um local que Deus estava me direcionando para me ajudar e participar com os irmãos. E ali eu fiquei, né? Gostei, falei com o pastor Biel, vou ficar na igreja Brasil para Cristo, é mais próximo lá de casa. Aí, né, a gente saiu tudo em comunhão, né? Ele ficou um pouquinho chateado na ocasião, porque eu ajudava ele bastante, mas entendeu, né? A gente continua mantendo a mesma amizade, para a glória de Deus, as portas estão abertas. E foi assim o meu início ali com vocês, e glória a Deus, eu tenho me sentido muito bem, pastor Zé Maria. Né, com você, sua família, né? Glória a Deus. Nossos irmãos ali, né? O José que hoje está aqui nessa tarde com a gente, o Ministério do Louvor, né? E as irmãos também da oração. Tem sido muito assim, eu percebo uma graça. Eu falei esses dias até para o presbítero Messias. Presbítero Messias, os irmãos, você, Robson, né, os dois irmãos Cláudio, né, o Wellington, né, o irmão Rogério, né, que é o sogrão do Josué, é o papai da Luana, da Bruna, da Bárbara, né, a esposa da missionária Karina. A Karina também é uma pessoa também muito de Deus. E eu falei com ele, eu não acredito, eu não vejo nenhuma possibilidade de vocês perderem a salvação, que eu vejo que vocês são selados. Eu vejo o Espírito Santo na vida de vocês, porque às vezes o irmão fala, a gente pode perder a salvação, tal, né? Alguns irmãos às vezes mencionam, né? Tem esse pensamento de às vezes não sair muito fora do caminho, ter esse receio, mas eu percebo que não há essa possibilidade. Eu entendo que pode até as pessoas, alguns irmãos, perderem, né, o arrebatamento, né? Mas são selados. Eu vejo que tem o Espírito Santo. Eu sinto muita unção e graça na vida dos irmãos. Então eu posso garantir que vocês são salvos. Aí ele ficou até, que bom, pastor, que você vê isso na minha vida, né? Ficou muito feliz de saber que uma outra pessoa, que o bom testemunho, né, é quando outros falam da gente, do nosso testemunho. É melhor. Você ser sábio aos seus olhos não é sabedoria. Você tem que ser sábio aos olhos daqueles que te acompanham. E uma das sabedorias que nós entendemos é o princípio do Senhor, né? Que ele era manso e humilde. Quanto mais você conhecer alguém e essa pessoa for mais mansa e mais humilde, são características dos céus. Ela está aprendendo com Deus. Tem uma passagem que fala em Tiago 4,6, né, pastor? Que Deus resiste ao soberbo e derrama graça aos humildes. Amém. Então, assim, preserve o seu coração em Deus. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Coríntios fala isso, quer comais, quer bebais, tudo que façais para a glória de Deus. Porque a palavra convence, mas o testemunho de vida arrasta multidões. Pastor, muitas pessoas nos perguntam sobre a volta de Jesus e como será a volta de Cristo. Você é um dos grandes teólogos que eu conheço, que ama a escatologia. Para quem não sabe, escatologia é o estudo dos últimos tempos.
Apocalipse é o livro das revelações. E muitas pessoas elas têm dúvida, pastor, depois dessa história linda de testemunho de vida do Senhor, como será a vinda de Cristo? Nós teremos arrebatamento secreto? Não teremos? Jesus vai vir antes da grande tribulação, depois da grande tribulação? O que você pensa dos fins do tempo? Quando se aproxima mesmo os sinais do fim do tempo, ou o senhor acha que falta muito para que Jesus volte, para que nós venhamos ter um encontro com o Senhor na glória, voltar para nossa pátria, né? Voltar para nossa casa? A Bíblia fala que a nossa casa não é terrena, ela é celestial. E muitos têm curiosidade dessa volta de Cristo, com tantas coisas acontecendo. Mateus 24 vai falar, sabe, quando ouvires rumores de terra, nação contra nação, pais contra filhos, amor de muitos se esfriariam, o tempo se abreviando, e nós temos visto isso de forma intensiva. Tudo isso é sinal da volta de Cristo, ou para o Senhor não é ainda, nós não estamos próximos da vinda de Cristo? O que o Senhor pensa sobre isso? Eu sei que o Senhor estuda muito sobre escatologia, estuda muito sobre os fins do tempo, e isso é uma curiosidade do grande povo de Deus. Entendendo uma coisa, gente, Agostinho tinha uma frase maravilhosa: o que tange as escrituras, o essencial, concordância; o que não é essencial, temperança; mas em tudo, caridade; em tudo, amor. Nós estamos aqui colocando um ponto de vista, e talvez você tenha um outro ponto de vista, e amém, glória a Deus por isso. Nós estamos aqui batendo um papo e conversando, e eu queria saber do Senhor. O senhor estuda há quantos anos escatologia, e o que o senhor pensa sobre os fins do tempo? Olha, pastor José Maria, é um assunto muito empolgante, né? Há uns 15 anos atrás eu me aprofundei mais na leitura do livro da Revelação, do Apocalipse, né? Apocalíptico. E isso me trouxe assim um amor, um interesse maior, né, por esse estudo. Quando Paulo fala ali na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala na final da trajetória dele, né, momentos antes dele ser decapitado pelo imperador Nero, ele fala: combati o bom combate, né, prossegui a carreira e guardei a fé. Agora vou em direção à coroa que está me reservada pelo meu justo juiz, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. E por mais agradável, né, por exemplo, eu estou aqui na sua residência, né, com a sua família, com o irmão Josué, são momentos, né, muito prazerosos, né, deleitosos, né, é muito gratificante ter irmãos, amigos, né, ter o momento ali do culto, ter a nossa família, como você tem aqui a sua casa, um ambiente saudável, né, agradável, né, comunhão, família, isso é presente do Eterno. Amém. Isso é um tesouro, né, que não temos como agradecer. E isso nos traz alegria de ter esses momentos, mas o momento que está prometido para a gente do encontro com o Salvador é inexplicável e não tem como mensurar, glória a Deus, esse momento com as coisas da terra, porque vai ser, né, o ápice do nosso relacionamento ali, andar ao lado do Rei dos Reis, né, e ter um corpo glorificado. Então todo crente que entende que a noiva que mais ela aguarda e anseia é o casamento. glória a Deus. Ela precisa vislumbrar, né, e desejar esse momento. E como você bem disse, né, várias linhas de interpretações, né, na área escatológica, que é o pré-tribulacionismo, que crê no arrebatamento 7 anos antes, né, do período final, que é os 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Tem o meso, ou mid, né, que é no meio, Que seria 3 anos e meio, a igreja passaria pela grande tribulação. Nos 3 anos e meio, a igreja subiria e continuaria aqui a grande tribulação, não é isso mesmo? Sim, correto. E tem os pós, né, que acredita que vai passar por todo o período da grande tribulação e no finalzinho que vai vir o grande dia, né, o dia do juízo, Senhor, o né? dia do Senhor. A Bíblia chama o dia do Senhor.
que o dia do Senhor, nos livros de Sofonias, né, Amós, Isaías, né, que fala muito também, o próprio Paulo, é o momento do arrebatamento e também é um dia da vingança do nosso Deus, né, que está lá em Isaías 61. Que ali quando Cristo lê a Torá ali pela primeira vez, ele lê, né, Isaías 61, mas quando chega nesse pedaço, que ele fala, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas, né, trazer vestes de alegria, uma coroa ao invés de cinza, aí ele vem detalhando ali. E para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele para. Ele não fala o dia da vingança do nosso Deus, porque haveria esse ato, né, haveria esse tempo da igreja, para depois vir o dia da vingança de Deus, que também é chamado do dia do Senhor. Que são os pós-tribulacionistas, acreditam no final da tribulação. Deixa eu cortar o senhor um pouco. Sim. Aqueles que acreditam que o Senhor virá pós grande tribulação, eles têm sempre como base que o Senhor não livrou o povo do deserto, mas ele protegeu o povo no meio do deserto. Muitos alegam que o Senhor ele não vai retirar o seu povo, mas ele vai proteger o seu povo dentro da grande tribulação. O porquê nós temos que pensar diferente nisso? Qual é a sua linha de raciocínio? Primeiro me fala qual é a do Senhor, o que o Senhor pensa. E eu sei, mas eu quero que o povo que está nos acompanhando saiba o que o Senhor pensa sobre isso, porque o Senhor é muito entendido e eu respeito muito o Senhor na escatologia. Amém, né? Que é fruto não só de estudo, né? De pesquisa, mas de muita oração, jejum, né? Para ter essa revelação, como é o nome do próprio livro. Eu creio nos 3 acontecimentos. Eu creio que vai haver o arrebatamento pré, e eu anseio e desejo estar nesse grupo, que eu classifico como o grupo dos vencedores, ao que vencer. É um grupo mais... O remanescente mesmo, que não se dobrou, né? Sim, que é um perfil da igreja de Filadélfia, uma igreja que não tem repreensão. Sim. No capítulo 3, versículo 10, que está se dirigindo à 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, ele fala: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora, ele não fala na hora, da hora da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra para provar, né, os habitantes da terra. Interessante. Acredito que haverá no meio, que também é pelo menos 2 pessoas, né, que são as 2 testemunhas. Capítulo 11 de Apocalipse vai ser resgatado no meio, porque eles vão pregar 3 anos e meio, e depois serão mortos pelo anticristo e vão ficar com os cadáveres expostos ali 3 dias, e depois, como diz o próprio texto, serão levados, arrebatados também. E no final eu creio que será a colheita final, que são colheitas, né? A colheita da cevada, a colheita do trigo e a colheita das uvas, né? Que é a colheita final, que vão ser pisadas no lagar. Que envolve aí o pós-tribulacionismo, eu entendo que são os 144 mil do capítulo 7, que são as 12 tribos de Israel. São o povo de Israel, que é a angústia de Jacó, que eles vão entender que o Messias, né, que eles tanto falaram, né, que atualmente que eles aguardam, que é o nosso inimigo, né, é o anti-Messias. O arqui-inimigo, né? Sim, que tá vem lá do primeiro, né? O primeiro. O homem da iniquidade, né? Que vai enganá-los, né? Como o Salvador falou, eu vim, né? E vocês não me reconheceram, mas virá um após mim que vocês vão aceitá-lo. Nos textos do Evangelho ele menciona alguma coisa a respeito, como você bem falou, que é Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E eu acredito que existe também na Terra uma igreja que é perfil de Laodiceia, que é chamada a Igreja Morna, que Jesus falou que está com vontade de vomitá-la da sua boca. Em Apocalipse 3,16 vai estar esse texto. Sim,
Sim. Apocalipse 3,16 fala ser quente ou ser frio, porque o morno está em ponto de vomitar. E esse ponto de vomitar e esse período da grande tribulação e o que antecede a grande tribulação, quais os textos básicos que o Senhor tem que nos traz clareza para quem está nos ouvindo, que o Senhor ele vai arrebatar a sua noiva. Quando nós falamos noiva é porque Cristo é um noivo que comprou a igreja, que comprou a sua noiva através do seu precioso sangue. 1 Pedro, no capítulo 1, você vai ver que Deus não nos comprou com ouro e com prata, mas nos comprou com o seu precioso sangue. Então nós somos comprados por Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro e ele vai buscar a sua noiva. Mas eu queria entender, e todos que têm dúvida aqui, entender quais os textos que são basilar, que são base, para que eu possa entender que Jesus vai vir antes da grande tribulação. Olha, são vários textos, né? No Evangelho ele fala que será como nos tempos de Noé e de Ló, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam. Na grande tribulação não haverá a menor possibilidade dessa normalidade de casar, porque vai haver muita perseguição, de plantar e colher, porque vai haver fome, vai haver abalo sísmico, vai haver queda de meteoro, furacões, terremotos e perseguição. Então não vai haver essa normalidade, como ele fala, vai ser como, né, um ladrão, né? Uma hora que ninguém está esperando. E nesse momento da tribulação não vai ter essa possibilidade de se casar, de se dar em casamento. As pessoas vão estar terrivelmente sendo perseguidas. E ele próprio falou na época, a primeira vez que ele cita a palavra igreja foi para Pedro. Quando Pedro reconhece, né, que ele é o Cristo, ele fala, né, Pedro, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então ele nos dá toda a tranquilidade para compreendermos e, graças a ele, né, termos essa proteção, que ele não vai nos deixar. É a mesma coisa, você com a sua jovem senhora esposa Rafaele, né, vocês já são casados, mas digamos, né, como Josué, está noivo da Luana. O que acontece? Se ele tem todo o poder para livrá-la, e você também, livrar a sua companheira, sua esposa ou a sua noiva, da perseguição do seu maior inimigo, você não vai deixar ela sofrer toda aqueles maus tratos, aquela crueldade para depois vir levá-la. Que aí não é arrebatamento, aí é arrebentamento, né? Muito bom, nunca tinha escutado essa analogia, muito boa. Porque ela vai estar toda arrebentada, né? Na mão do anticristo, sob perseguição, fúria e demônios, né? Uma coisa horrorosa. E também nos cavaleiros, ali na abertura dos selos, né? O primeiro selo é o cavaleiro branco, que nós entendemos que é o anticristo, o cavaleiro segundo vermelho, que é o da guerra, aí fala assim, e ele vai tirar a paz de toda a terra. Hoje não tem como tirar a paz de toda a terra, porque Cristo falou, eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Então ele não tem explicação de quando a igreja está... Ele fala que o mundo não pode vos dar, né? Exatamente. E essa retirada da paz vai ser quando ele retirar a noiva e o Espírito Santo. Aí que vai vir toda essa tribulação, que não vai haver paz para os habitantes da terra nesse momento. Entendi. Mas o senhor acha a questão do Espírito Santo, essa retirada do Espírito Santo, ela é total ou ela é parcial? Ela pastor Zé, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é porque o que acontece? Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas a presença, quando fala retirar a paz, está falando retirar o Espírito Santo, está falando da ação direta do Espírito Santo, mas ele está em todos os lugares, em todo momento. Quando fala retirar o Espírito Santo não vai estar mais aqui,
não está falando que ele não vai estar, porque Deus ele é atemporal, ele não se mede pelo tempo. E Deus tem um atributo também que ele é o onipresente, ou seja, Deus ele está presente em todos os lugares. Quando você vê alguém falando que o Espírito de Deus vai sair da terra, é a atuação do Espírito Santo sobre a terra. É isso ou eu estou enganado? Ou você acha que o Espírito Santo, a presença dele toda vai sair ou é só parcial? Olha, até o Atos capítulo 2, houve conversões, Sim. né, desde o Antigo Testamento, de Abraão, né, a descendência Isaac, Jacó, todos salvos. Não tinha essa atuação potencializada do Espírito Santo. Ele estava sobre, né? Sobre. Que após o arrebatamento vai ter essa manifestação como era no Antigo Testamento. Sim, os próprios discípulos, eles aceitaram o Salvador antes do batismo. Que o Eterno falou, olha, eu vou, mas vou enviar um outro, né? O Consolador, o advogado. Parácteros, né? E assim como ele veio em Atos 2, ele vai. Essa potencialização, essa plenitude, essa forma de atuação como os dias de hoje. Mas permanecerá como no Antigo Testamento. Como você mesmo bem falou, não tem como a Terra e o planeta ficar sem a presença do Eterno, que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Os atributos dele não permitem o mundo ficar sem a presença dele em qualquer momento da existência da vida humana. Mas essa presença maravilhosa, como nós temos hoje, ela vai ser, né, não vai haver mais. Entendi. As pessoas... Então, deixa eu ver se eu estou conseguindo entender para que as pessoas dentro de casa consigam compreender. Então, o Senhor crê que Jesus veio, morreu, ressuscitou, enviou o teu Espírito. Sim. A igreja do Senhor será arrebatada, haverá 7 anos de tribulação. Depois o Senhor ele vai vir para buscar depois da grande tribulação. E aonde vai entrar o milênio? O Senhor é pós-milênio ou você acha que o milênio é literal? O milênio ele vai exercer aqui sobre a terra. O que o senhor pensa sobre isso? Porque muitos pós-tribulacionistas, eles pensam que o milênio ele já se iniciou, né? E ele está regendo a partir de agora. Mas o senhor crê no milênio de forma literal ou não? Sim, como foi no reinado de Davi, o nosso Salvador vai reinar durante 1000 anos, que é o 7º milênio, né, que está se aproximando aí no final dos 6.000 anos, e que haverá um reinado milenar, acredito que seja numa terra transformada, né, restaurada, governada a partir de Jerusalém. E que essa volta dele, triunfal, com a igreja, com os santos, é no capítulo 19 de Apocalipse. Que ele volta onde todo olho verá. Que nesse primeiro momento, né, ele não vem, é a igreja que vai. E encontra ele nas regiões celestiais. Vai ser um arrebatamento secreto? Secreto, né, vai ser de forma, né, eminente. Possivelmente essa palavra secreta, né, ela não aparece, mas as pessoas que ficarem aqui, algumas pessoas vão saber? Vão entender que houve um resgate de um grupo de pessoas hoje. Eu até comentei com você alguma coisa a respeito, que está havendo uma divulgação muito grande da ufologia, de OVNIs, né? Aparecimento e avistamento de OVNIs, né? Sim, de alienígenas. Verdade. E eu compreendo que isso são manifestações demoníacas, que eles se transformam em anjos de luz. Que para o inimigo é melhor que as pessoas acreditem em alienígenas do que acreditem em demônios, que aí ele fica mais reservado para fazer as artimanhas dele e trabalhar de forma mais à vontade. E nesse momento eles vão alegar que foi esses alienígenas que levaram um certo número de pessoas que não se adequava ao perfil da modernidade, né, vamos dizer assim. Não se encaixava no contexto do presente momento, do século XXI. Muito interessante.
Muito interessante o senhor levantar isso. E o que o senhor pensa em relação? Você acha que a volta de Cristo ela está distante? Ela ainda vai demorar? Ou por que eu estou perguntando isso? Eu conheço, claro, os pensamentos que o senhor tem, e só que Apocalipse no capítulo 12 fala que a virgem está prestes a dar à luz. E uma mulher que está prestes a dar à luz, as contrações ela aumentam quando está próximo a dar à luz. E você vê que os sinais eles estão se intensificando, né? Antes acontecia uma tragédia lá atrás, depois acontecia outra tragédia aqui, mas agora não, você vê sinais atrás de sinais. Isso é a contração da Virgem aumentando? É sinal que está muito próximo à vinda de Jesus ou não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver, né? Agora as coisas estão acontecendo numa escala maior, né? Em maiores quantidades e também num menor tempo, né? No espaço de tempo. E hoje você tem a IA, né? Que é a inteligência artificial, tem o Bluebeam, né? Que é é uma tecnologia, né? Que trabalha através de hologramas, né? Que lança imagens na atmosfera para que isso tudo serão ferramentas que o anticristo vai usar para persuadir e enganar a humanidade nesse momento. E tem também, né, a intensidade da guerra. Hoje você vê esse conflito de Rússia com a Ucrânia, né, pode ser que haja um estopim ali para acionar o Gog e Magog, né, que a coisa ali está muito próxima de uma escala de conflito maior envolvendo outros países, como China, Irã, né, a Turquia, que são tudo aliados da Rússia. Mas é importante a gente saber, né, estar preparado, porque, como a própria Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas os sinais apontam para uma proximidade para esse momento. Porque, né, hoje toda essa tecnologia, o negócio também da Reset, né, da Fórum Econômico Mundial, que é uma organização que está trabalhando muito fortemente para fazer a pavimentação do governo do anti-Messias. Então tudo isso contribui para o cumprimento das profecias, a criptomoeda, né, moeda digital, que brevemente até os governantes da nossa nação, hoje é o Paulo Guedes, né, como ministro da Economia, com aquele grande empresário lá do Rio de Janeiro, que agora me fugiu o nome, lá da Rede Pão de Açúcar. Sim. Eu esqueci o nome dele agora, não veio à mente. É um que foi até sequestrado um tempo atrás. É Abílio Diniz. Eles estavam fazendo uma live e ele falou: olha, eu que implantei nesse governo o Pix. Foi o Roberto Campos Neto, que é o cara que é presidente do Banco Central no Brasil. É o atual presidente. Ele falou: foi eu que fui o mentor do Pix. E meu próximo passo é a moeda digital, o real digital. Eles estão pretendendo iniciar isso a partir do ano 2023. Então isso tudo possibilita, né, todo esse cenário que nós estamos percebendo da aproximação. E também ninguém sabe, né, o momento da partida. A grande mensagem que a gente pode, nesse momento, também deixar para os irmãos é que precisamos estar preparados o tempo todo. Como a gente também não sabe o dia de amanhã, a gente pode partir de uma hora para outra. Verdade. E a gente, independente da idade, da faixa etária. Então é importante que nós estejamos prontos. E tem um texto que você perguntou, um texto também que fala e que dá garantias do pré-tribulacionismo. Eu também sou pré-milenista, né, que eu acredito no milênio literal. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde ele fala ali, né, Paulo falando a respeito da volta do Criador e do governo do anti-Messias. No versículo 6, 7, ele fala que ele não pode atuar enquanto não for retirado aquilo que o detém. Ele não pode se manifestar enquanto aquilo que o detém não for retirado, né? A sua manifestação não pode acontecer. Então há uma ação, há um poder que é a igreja,
que atua nesse presente momento, que impede o governo do anticristo. E isso nos dá uma tranquilidade em saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? então a gente tem essa segurança, essa garantia, né? São versículos que nós usamos muito, né, lá nas nossas reuniões, que nós temos a proteção do Criador dos céus e da terra, não é para as pessoas temerem, mas era para elas responsavelmente se consagrarem, estar em vigilância, se afastar do pecado, né? Ter a noção da aproximação desse momento, estarem preparadas. Mas é importante porque eu tenho um estudo chamado Doutrina Épica Milenar. Doutrina é ensino, né? Ensino do tempo, né, dos milênios. Eu acredito muito num período de 6.000 anos de Adão até o grande dia. Explicando para vocês que não estão tão por dentro, você vai começar a entender Apocalipse através de Gênesis. E ele está falando justamente da criação, que o Senhor criou em 6 dias e no 7º ele descansou. E no caso, esse 7º dia era o dia sabático, o dia de descanso. É por aí a linha de raciocínio, pastor? Sim, que representa... Para explicá-los o que está acontecendo. Muito bem, pastor Zé Maria, muito bem colocado. Que representa o descanso, é o 7º milênio, é o sabate, né, milenar, que nós vamos descansar com o Salvador reinando junto com ele, a partir, né, de Jerusalém, como eu mencionei. E Pedro, e o Salmos 90, e Pedro também, capítulo 3, versículo 8, ele fala que para o Senhor um dia é como se fosse 1.000 anos. Sim. E 1.000 anos é como se fosse um dia. Tudo que está na Bíblia tem um significado muito especial. Ele não deixou essa referência à toa. Ele está falando que de Adão até o final representa os 6 dias da criação do homem. Para cada dia, 1.000 anos, que totalizou até Abraão, perto de 2.000 anos, de Adão, né, da queda, até o nascimento do Salvador, mais 2.000, 4.000 anos, e do Salvador da cruz, né, depois da sua morte e ressurreição, mais 2.000 anos. Interessante. Como tem uma dúvida em relação ao nosso calendário, que é gregoriano, né, pelo Papa Gregório, né, que ele que criou esse nosso calendário. Então há uma divergência ali de 2 anos, ou para baixo ou para cima. Por isso que nós não temos como precisar com exatidão o ano corretamente. Mas eu creio que a partir da cruz, mais 2.000 anos. Então está bem próximo disso ser concluído. Até a gente fala, né, para os irmãozinhos, né, como José e até a irmãzinha lá na igreja, falou, pastor, eu quero casar. Então eu falei, bota os papéis para correr. Para você ter essa oportunidade de curtir o casamento enquanto é possível. Enquanto Deus falou, né, que as pessoas casavam e davam-se em casamento. E no final de tudo isso será a grande vitória, porque ele virá, né, para estabelecer o juízo, né, lançar ali o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, estrelar o lago de fogo, e depois prender o adversário durante 1.000 anos, né, os 1.000 anos de reinado, o ano milenar, o ano sabático, e depois disso soltá-lo para a outra guerra de Gog e Magog e definitivamente lançar ele também no lago de fogo e enxofre. E aí é o novo céu e a nova terra, como diz o Apocalipse capítulo 21. Perfeito. O senhor chegou num ponto muito interessante. Muitas pessoas têm dúvida, pastor, e eu gostaria de saber do senhor qual é a sua opinião. Lembrando mais uma vez que nós não estamos aqui para fechar nenhum assunto ou achar que somos dono da razão ou que estamos certos. Nós estamos aqui num bate-papo, numa conversa, para esclarecer aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, né? E o senhor falou de algo muito interessante, nova terra, novos céus. O que o senhor pensa sobre isso? Nós iremos morar no céu ou essa nova Jerusalém que desce do céu, ataviada pela noiva,
esse paraíso com o Senhor, ele vai ser no céu literal ou vai haver uma nova terra, um novo céu? Vai ser uma nova terra transformada pelo Senhor e nós vamos estar nesse lugar. O que o senhor pensa dessa pergunta polêmica que eu estou te fazendo agora? Porque é muitas falácias, né, que dizem sobre o assunto, sobre o que o senhor estudou, o que o senhor pensa sobre isso? Nós iremos morar no céu de forma literal ou será um novo céu e uma nova terra? Nós iremos só passar um tempo lá e viremos morar nessa nova terra, nessa nova Jerusalém? Olha, pastor Zé Maria, essa sua pergunta é muito boa. Porque envolve os segredos, né? O mistério, né? Os enigmas, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu a mente humana que o Eterno tem preparado para nós. O que eu acredito, né, no milênio literal, aqui na Terra transformada, e a partir do capítulo 21, que fala do novo céu e nova terra, como o Criador é justo e existem os galardões, eu creio que alguns habitarão um novo céu e outros, né, que viveram uma vida cristã, né, foram salvos, mas não fizeram muitas coisas, né, não trabalharam muito, assim vamos dizer, não fizeram muitas obras. Estou entendendo. E eles vão ter assim um galardão menor, que será uma nova terra. Eu acredito que sempre vai ter um grupo que vai mentorizar ou vai tomar conta de outros, né? Entendi. Eu posso até estar enganado, como você falou que nós não somos detentores de toda a verdade. A Bíblia A Bíblia é a verdade. Sim. A Bíblia é lerrônia, gente. A Bíblia fala que pode descer um anjo dos céus. Se não estiver nas Sagradas Escrituras, é anátema. A palavra anátema significa maldito. Então, mais uma vez repetindo o que Agostinho falou, o que tange as coisas essenciais, concordância. O que tange as coisas não essenciais, temperância. Mas em tudo, caridade. Se você concorda ou não concorda, sabe, você tem todo esse direito de discordar, de pensar ao contrário. Mande as suas opiniões. Qual é o tema que você gostaria de escutar na próxima vez, das conversas? O que você tem dúvida na Bíblia? Qual é a sua dúvida? O que você mais sabe, que mais te intriga nas Sagradas Escrituras? Nós queremos te convidar a participar desse programa, porque esse programa é para a glória de Deus e para alcançar o seu coração. Pastor, eu quero te agradecer. Sim, Amanda. Quero te agradecer porque eu creio que foi muito esclarecedor para mim, muito esclarecedor, eu creio que vai ser para quem está nos escutando. Eu quero agradecer muito a Deus nesse primeiro episódio de um bate-papo com amigo, de uma conversa com amigos. Ele é o primeiro, mas virão outros e grandes amigos sentarão aqui para conversarmos. E eu costumo dizer que pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha e tem que amar vidas. Eu amo pessoas, o senhor também ama, a gente gosta perto de pessoas. E essa conversa nada mais é aquilo que a gente fala fora das câmeras, né? Sim, que a gente conversa fora das câmeras. Muito obrigado mesmo. Isso é mais uma etapa que está sendo concluída. Eu agradeço a todos vocês que estão nos apoiando, todos vocês que deixam seu like, todos vocês que compartilham, todos vocês que se inscrevem no canal. Eu gostaria mesmo de fazer um apelo a vocês, que você se inscrevesse, compartilhasse, desse o like. Sabe esse sininho aí? Aperta ele, tem um joinha, aperta ele, e isso vai fazer o que? O canal ele ser mandado para mais pessoas. É assim que nós alavancamos e o YouTube entende que as pessoas estão gostando daquilo que está sendo produzido. Então, assim, pessoas como o pastor e outras pessoas vão estar aqui para acrescentar nesse canal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor ele venha, sabe, impactar a sua vida, impactar, sabe, a sua família através desse canal. É isso que queremos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma pequena oração. Eu queria também agradecer ao Josué, que ele
que produz os vídeos, é ele que edita os vídeos. Vai estar aí na descrição o número dele também, se você precisar de editor, se você precisar de alguém que produz os seus vídeos, você pode chamá-lo. É um jovem abençoado, um sério, e que vai entregar o melhor dele para você, tá bom? Eu te agradeço, Josué, por tudo, em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração. Talentoso, né? Talentoso, toca batera lá na igreja, irmão. Maravilha. Toca batera, vai se casar com a Luana, uma serva de Deus. Maravilha. Eu, pastor Zé, finalizando, né, antes da oração, eu gostaria de te agradecer também. Você é, né, uma pessoa muito dedicada, amorosa, né, amigo. Eu tenho uma grande alegria de estar ao seu lado ali no ministério, e também reforço aí o convite para os irmãos participarem desse canal, que eu tenho certeza que o crescimento será maravilhoso para que outras pessoas sejam alcançadas através desse canal, através da vida do irmão e de outras pessoas que estarão aqui sentado ao teu lado, junto com a sua família, Josué. Será momentos assim de muita edificação para aqueles que irão assistir. Obrigado por essa oportunidade, pastor. Eu que agradeço, viu? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Irmãos, mais um recado. Todo sábado nós teremos bate-papo com amigo. Nós vamos lançar todos os sábados um convidado diferente. Coloca aí quem que você gostaria de ver no canal. Quem que você gostaria de que fosse o nosso convidado? Vai colocando aí quem você tem interesse de escutar, de conhecer um pouco mais da história, que nós vamos fazer o convite para essa pessoa, tá bom? Vamos orar? Você ora por nós, pastor? Vamos juntos então. Lembre-se que a palavra de Deus diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação. Aleluia. Nós somos bem-aventurados nessa terra. Por isso nós vamos agradecer. Pai Santo, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui falando do teu amor, testificando da tua bondade. Tu nos alcançou, tu nos amou primeiro, a minha vida, o pastor Zé Maria, que abandonou, ó Pai, o futebol para ministrar, para ser o ministro da tua palavra, ó Pai. Continua colocando amor ao coração do teu servo, fé, gratidão. Abençoa este lar, essa casa, Rafael, o Pedro, a Rebeca. Obrigado, ó Pai, pela contribuição da produção aqui do irmão Josué. Tudo isso aqui é obra das tuas mãos. Tu preparou esse sábado para estarmos aqui. Que as pessoas que vão assistir, ó Pai, elas sejam edificadas, que elas criem temor, ó Pai, que é o princípio da sabedoria. Tenham o desejo de ler, estudar, examinar as Escrituras. Ter uma vida piedosa, consagrada, para que elas possam ser revestidas pela tua bondade. Faz essa obra gloriosa, ó Pai. Visita os lares, leva a saúde emocional, física, espiritual. Que as mensagens que foram transmitidas e que serão futuramente transmitidas através deste canal, ó Pai, elas sejam, Senhor, grandemente, ó Pai, uma ferramenta dos céus para trazer vida, e vida em abundância, ó Pai, porque é a tua promessa. Nós cremos na tua palavra. Guarda a minha casa, a casa dos meus irmãos, porque enquanto estamos aqui, ó Pai, sabemos que tu está presente para nos abençoar. E eu te agradeço por este sábado, por essa reunião aqui, por esse bate-papo maravilhoso, ó Pai, que outras pessoas, ó Pai, elas possam ter o mesmo desejo de falar do teu amor, ó Pai, e te servir com alegria. Certos da vitória, ó Pai, te oramos pelo sangue de Yahushua HaMashiach, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Já te agradecemos. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Muito obrigado por tudo. Shalom Adonai. Shalom Adonai. A paz esteja convosco em nome de Jesus. Amém.